agora eu acho que tá bom. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, tá? Me chamo Tainá Cristina. Se você andou por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho uma bebê de 10 meses. Fica aqui com a gente, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like que vai me ajudar muito, tá? Então vamos embora para o vídeo. Demorei, né? Vim aqui falar com vocês um pouco desse vídeo e tal. Mas tá aqui o vídeo, né? Como vocês estão vendo aí no título. Hoje, gente, eu vim trazer pra vocês o relato do meu parto, né? Contar um pouquinho pra vocês. Confesso que quando a gente não é mãe ainda, a gente sonha, né, em ter um filho. A gente sonha em ser mãe. Esse era meu sonho, né? Em ser mãe, passar pelo aquele todo processo do parto, né? Do nascimento do bebê e tudo. Só que quando a gente não é mãe, a gente vem num pensamento de ter o filho, né, no hospital, que os médicos estejam junto, que tenha parteiro junto, que tenha um monte de pessoas junto, que o pai esteja presente, né, que aí seja um momento maravilhoso, um momento muito gostoso, né, e eu creio que a gente, quando é menina, a gente coloca muito isso na cabeça, sabe, que a gente vai ter um parto lindo, um parto maravilhoso, um parto perfeito, né? Porque às vezes nem é assim que acontece, né? Então deixa eu contar aqui um pouco da minha história pra vocês, né? Que foi lindo, foi maravilhoso, mas não foi como eu queria, né? Que fosse como todos a gente sonha, né? Que foi. E é isso, gente, vamos embora. Gente, eu me lembro que dia 27 de julho foi minha última consulta com o médico, né? Eu estava grávida da Fernanda, de 40 semanas já de gestação, tá? 40 semanas já é 9 meses, tá bom? E foi a minha última consulta, fui pra última consulta com o médico, fiz a última ultrassom pra ver se o bebê já estava encaixado, né? Pra nascer. E chegando lá no médico, né, deu tudo correto, ele mediu minha pressão, tudo correto. Só que as mamães sabem que quando a gente está grávida de 9 meses, 40 semanas, né, o bebê ele pode vir antes ou depois, né, ou antes do dia marcado, né, pro bebê vir ao mundo, ou depois, né. Então, fui pro médico e aí o médico disse que a Fernanda estava marcada para nascer dia 3 de agosto, tá bom? E ele disse que ela pode nascer antes desse dia ou depois, então você já fique preparada essa semana aí, porque ela pode vir ou essa semana ou depois do dia marcado. Eu disse, tá bom. E aí eu me lembro, gente, que eu vim pra casa, né? Chegando em casa, eu fiquei normal, né? E aí, quando foi de 4 horas da tarde, começou uns dorzinhos em mim. Isso era numa segunda-feira. Começou uns dorzinhos em mim, então eu fiquei com dor. Voltei de novo pro médico. Ele disse, gente, que essas dorzinhas já era preparando o meu corpo para poder a Fernanda chegar. E ele disse que ela poderia chegar antes, então, do dia marcado, porque eu já estava sentindo dor. E aí, ele me mandou pra casa de novo, pra só um remedinho pra dor. E eu fiquei em casa. E daí, segunda, na terça, a mesma coisa, gente, com dor, com bastante dor. Eu sentia, sabe, como se estivesse abrindo as minhas costas aqui atrás. E a dor vinha e ia, vinha e ia. As dor vinha agora, depois passava 20 minutos pra vir outra. Entendeu? Era assim, vinha agora, depois de 20 minutos é que vinha outra. Então as dor vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia. E na quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira com dor em casa, tá, gente? E nesses dias que eu fiquei em casa, eu também não conseguia ficar quieta. Eu sempre procurava com coisa pra estar fazendo, né? Nunca ficava quieta. E agoniada. Já tinha deixado a bolsa de Fernanda arrumada, já tinha deixado tudo arrumado pra chegada dela, né? E eu tava muito ansiosa pra que ela chegasse logo, né? Era a minha alegria, eu não sei o que eu estava sentindo, mas eu sei que era muito ansiosa, sabe? E as duas vinhas em mim, eu passei segunda, terça e quarta com dor.
Quando foi na quarta-feira de tarde, eu voltei pro médico, fui fazer o toque, né? Chegando lá, eu fiz o toque, eu estava com 1 de dilatação, tá? E aí eles me colocaram pra casa e disseram que eu tinha que esperar aumentar mais em casa. Só que eu já estava com 1 de dilatação, gente, desde da segunda-feira. E essa 1 de dilatação não aumentava, continuava na 1 direto, 1 direto, 1 direto, não aumentou. Então, segunda, terça, quarta-feira, eu ainda estava com dilatação. Na quinta-feira, continuei sentindo como se estivesse abrindo, sabe? Abrindo pra Fernanda passar e com dilatação ainda. E quando foi na sexta-feira, eu fui pro hospital. Não, quando foi na quinta-feira de tarde, eu fiquei com muita dor. E aí eu disse ao meu marido que eu ia tomar um remédio pra dor que o médico tinha passado. E disse a ele que eu ia deitar. Isso era 2 horas da tarde. Fui deitar, fui dormir, né? Tentar dormir, mas as dores vinham e voltavam, gente. Eu tentava esperar as dores passar pra me poder tirar um cochilo. E daí, até aí, gente, tudo bem, né? Fui dormir. E quando foi meia-noite, né? Ele veio trabalhar em casa, meu marido, porque ele não podia trabalhar até tarde, né? Em outro canto, porque a Fernanda poderia estar chegando a qualquer momento. Então ele veio trabalhar em casa, ficou trabalhando em casa. E eu fui dormir, né? Quando eu cheguei, quando eu acordei, eu me levantei e fui fazer alguma coisa pra mim, ele comer. Perguntei ele se ele queria comer, ele disse que sim, eu tinha se acordado, gente. Eram umas 11 horas da noite pra mim ele comer. A gente comeu. E daí, gente, eu acho que amanhã ela sente, sabe? Eu me sentei e disse que eu ia olhar a bolsa de Fernanda. Gente, é uma coisa ruim pra guardar, porque eu estou só com uma mão, né? Estou gravando com a outra. Maternidade. Eu ia levar 3 bolsas de maternidade pra Fernanda. E daí eu resolvi só levar uma, né? Separei a bolsa dela todinha. O que tava nas 3 bolsas, coloquei isso numa bolsa só, né? Pra ver se cabia tudo numa bolsa só. E é bom que eu tenha aquele malão, sabe? Grandão. Pra botar tudo só num canto. E aí, gente, coube tudinho lá dentro. Eu até troquei algumas peças, coloquei outras peças que eu queria de roupa dentro. É porque eu tava meio indecisa, sabe? E ajeitei tudo direitinho, ajeitei a minha bolsa, ajeitei a bolsa dela pra gente ir pra maternidade, né? E aí, gente, quando eu terminei de ajeitar a bolsa da maternidade de Fernanda, as dores elas começaram a aumentar. E aí eu peguei o celular e fiquei... Não tem aqueles negócios que é pra gente ver em quanto tempo tá vindo as dores. Então, eu botei no celular e comecei a olhar em quanto tempo as dores vinham. Quanto tempo as dores vinham. Pra quando eu chegasse em 5 minutos as dores, eu ia pro hospital, né? E daí eu fiquei, gente, passei a noite todinha com dor e as dores estavam aumentando muito devagar. Mas elas estavam aumentando muito devagar, estavam aumentando. Muito devagar, estavam aumentando, né? E eu me lembro que quando foi de manhã logo cedo, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu acordei o meu marido e disse a ele que eu estava com muita dor, que eu queria ir pro hospital. Aí ele disse assim, então eu vou ligar pra minha mãe pra ver se ela vai contigo, porque eu acho que não vai poder eu ficar lá não. Porque, gente, o hospital que a gente tava é público. E aí eles estavam dizendo que tem hospitais que eles não aceitam homens lá, né, na hora do parto. Só quando acabar o parto, né, na hora de visita, é que eles podem visitar, tá? Mas na hora do parto não pode homem, né? E como vocês sabem, minha família ela não mora aqui, minha mãe também não. Então não tinha ninguém pra ir comigo, né? Só quem tinha que ir comigo, né, era minha sogra. E se ela pudesse, né, porque ela também tem a casa dela, ela também tem um filho dela, também ela trabalhava nessa época, né? E aí, gente, não tinha ninguém pra ir comigo. Ele disse, eu vou ligar pra mãe pra perguntar se ela vai contigo. Aí eu disse, tá bom, tu vai. E daí, gente, quando ele saiu, eu fui embora pro banheiro tomar um banho. Liguei aquele chuveiro com água quente. Fui tomar um banho e ele pegou o carro e foi buscar a mãe dele, que fica lá do outro lado da rua, bem pertinho, tá? E daí, tava lá no banheiro, gente, a dor vinha, a dor ia embora. Então eu botei o chuveiro bem nas minhas costas, sabe?
para aquelas dores baixar, porque a água quente, ela parece que tava massageando as minhas costas, porque a dor tava tão grande que ela tava puxando assim, abrindo atrás. Então fui pro banheiro tomar um banho, tá? Relaxar a cabeça. E aí quando eu terminei de tomar um banho, a mãe dele chegou lá no banheiro, bateu na porta. Tainá, você tá bem? Tô bem. E aí eu vesti a roupa, né, pra gente ir pra maternidade. Já tava tudo pronto, as bolsas da gente. Então só fizemos pegar a bolsa e colocar dentro do carro. Chegando lá no hospital, gente, a gente chegou lá, era 6 horas. Não, era 6 horas da manhã. Chegando lá no hospital, o médico não tinha chegado, só ia chegar. Um médico que dava toque ainda, porque eu ia passar pra levar toque. Só ia chegar de 8 horas, então eu ia ficar de 6 horas da manhã até 8 horas, esperando ele sentada numa cadeira dura, com quase a Fernanda nascendo lá, né? E aí, gente, minha bolsa não tinha estourado, tá? E aí eu fiquei lá, esperando, e as dores vinham, e ia. Quando as dores vinham, eu ficava calada, normal. Quando as dores passavam, eu ficava normal, rindo, brincando, comia, tudo normalmente, tá bom, gente? Não era aquelas dores de morrer, não. E daí, quando passou, né, quando deu 7h30, aí me botaram numa cadeira de roda e me levaram pra uma marca lá dentro pra mim ficar deitada, porque eu não estava aguentando ficar sentada mais, né. Os enfermeiros, eles me colocaram na cadeira porque eles pensaram que a Fernanda ia nascer bem lá na cadeira. Então, eles me colocaram numa cadeira de roda e me levaram lá pra dentro pra esperar o médico lá dentro. Quando o médico chegou, gente, foi uma médica. Quando ela chegou, ela me deu toque e disse que eu estava com dor de dilatação, não tinha aumentado nada, com dor de dilatação só, gente. Então eu fiquei lá, tomando soro. Ela disse, eu vou colocar você no soro. Você vai ficar o dia todinho aqui no soro. E aí, gente, eu fiquei o dia todinho no soro. Tá tomando soro no quarto lá. Onde eu via as mulheres tendo bebês na minha frente e de lado. E elas tampavam pra mim não ver, porque era meu primeiro bebê. E elas disseram pra mim não ficar com medo, né? E perguntaram se eu queria ter cesárea ou queria ter normal. Gente, o meu sonho sempre foi ter filho normal. Pra mim era um sonho ter um bebê normal, né? Não era pra ter... Não quero... eu acho que um dia se eu for ter um bebê eu não quero ter cesárea. Mas pra mim sempre foi um sonho ter o meu primeiro bebê normal. Então eu queria ter a Fernanda normal, de qualquer jeito. Então ela disse que tinha que aumentar as minhas dores, porque elas não estavam vindo muito, elas estavam vindo muito devagar. E aí elas colocaram no soro, então eu fiquei o dia todo no soro. Quando foi de tarde, eles me deram um coquetel, colocaram coquetel lá pra ver se aumentava as dores. E quando foi de tarde, o médico chegou, me deu outro toque. E eu estava com dor de dilatação ainda, as dores não aumentavam. E ele disse que ia me caminhar, porque lá não tinha vaga pra mim, porque era meu primeiro filho e eles não queriam ter responsabilidade comigo, caso se acontecesse alguma coisa. Então, eu disse, tá bom. Ele disse, se você quiser ter cesárea, eu faço a sua cesárea aqui agora. Mas se você não quiser ter cesárea, você vai ser transferida. Eu disse, eu não quero ter cesárea. Gente, a cesárea daqui, no hospital daqui, não tem... como é o nome? Eles não têm aquelas máquinas, sabe? Que é pra botar no coração, que é pra ver se o coração da pessoa ainda tá batendo, essas coisas assim. Ele não tem nada disso, porque o daqui é muito simples. Eles não tem como suportar isso aqui, né? Pessoas pra cirurgia, essas coisas aqui, né? Aí eu disse, e a pessoa tem que pagar aqui, tá, gente? Pagar pra ser qualquer cirurgia aqui, tem que pagar. Você paga. Então, eles cobraram pra mim, parece que foi 500 conto. Só da injeção. Eles disseram que era só da injeção, né? Aquelas injeções que dá no meio das costas, sabe? Que é pra não sentir dor. Pronto. A anestesia. Só, gente, eu tinha esse dinheiro pra pagar, só que o meu sonho era ter um bebê normal. Sempre foi o meu sonho. Sempre foi. Eu acho que sempre foi de mim, né? Eu acho que tudo que é de Deus é perfeito. Então, se Deus ele fez a mulher pra ter um bebê normal, né? Pra que fazer um cesariano, né? Se for preciso, tudo bem.
Mas se não for, né, eu acho que aí é uma ignorância, né? Mas aí depende da mulher. E aí foi minha escolha, foi o que eu queria. Então, se eu quero ter normal, eu quero ter normal, eu quero ter normal de todo jeito. E aí, gente, quando foi umas 6 horas da tarde, eles chegaram e me disseram: Tainá, vamos fazer outro toque em você. Se chegou em 3, você vai ser transferida, porque lá só aceita com 3 centímetros de dilatação. Porque se for com menos, ele manda você de volta. Então eu disse: tá bom. E aí, quando foi de 6 horas da tarde, fizeram outro toque. Eu estava com 2,5 de dilatação, quase 3. Então eles disseram: daqui pra lá vai aumentar, tá? Então você vai ser transferida. Eu fui transferida daqui, gente, da onde eu moro, da cidade de onde eu moro, pra Caruaru, né? Eu fui pro hospital de Caruaru. Chegando lá no hospital de Caruaru, né? A minha bolsa, pra vocês imaginarem, gente, a longura que é daqui pra lá, dura 1 hora de viagem. Então, 1 hora de viagem daqui pra lá. Foi 2, foi 1 hora de viagem. Chegando lá, gente, eu cheguei lá. Era umas 8 horas da noite. A minha bolsa estourou bem na porta do hospital. Bem na porta assim, né? Quase na chegada do hospital, quase chegada na frente do hospital. Minha bolsa estourou bem lá dentro da marca. Da marca não, da ambulância, porque foi a ambulância que me levou, tá? Foi a minha sogra dentro de uma ambulância. A ambulância que me levou, né? Aí chegando numa cadeira, né? De roda. E aí eu fiquei esperando pra ser atendida na cadeira. Minha sogra foi resolver lá meus documentos, né? Pra ver se eu ficava lá. E aí, quando chegou lá, eu ainda passei 1 hora na cadeira esperando pra ser atendida pelo médico, pra levar toque, porque tinha outras mulheres na minha frente também, já pariram, que estavam lá muito mais horas do que eu estava lá, né? E aí eu fiquei esperando pra ser atendida, e aí chegou minha hora de ser atendida, né? Fui atendida. Chegando lá, gente, fizeram um toque em mim. Eu me lembro que esse médico, ele foi bem ignorante, né? Ele fez um toque com tanta da força que eu chorei na hora, né? A lágrima desceu. E aí, saindo de lá, ele disse: olha, você não vai poder ficar aqui, porque aqui já está lotado. Vamos ter que... Então, gente, eu me lembro que me ligaram pra lá, perguntaram se tinha vaga pra mim lá. E eles disseram que tinha. Caso eu não pudesse ficar lá, eles me transferiram pra outro hospital, né? E aí eu fui. Me colocaram de novo na ambulância pra me levarem de volta. E aí eu fui. Chegando lá, na ambulância, foi um sacrifício pra eu se deitar, porque eu fui com um vestido longo. E como a minha bolsa tinha estourado, meu vestido ficou colando todo, sabe, todo nojento. E aí eu já queria tirar o vestido, né? Mas só quando chegasse no hospital. E aí, gente, chegando lá no hospital, me lembro que foi 5 horas de viagem daqui pra lá, naquela marca dura, né? Que é dentro da ambulância, dura. E eu sentindo muita dor, muita dor, muito. E aí, gente, terminando aqui com vocês, tá? Eu me lembro, gente, foi 5 horas de viagem com muita dor, sabe? E aquilo foi uma dor insuportável. Parecendo que tava quebrando minhas costas, meus ossos, sabe? Parecendo que tava tudo quebrando. E aí, gente, chegando lá no hospital, né? Eu dei entrada no hospital. Era 10 horas, não. Era mais que isso. Era umas 11h30 por aí, né? E aí eu cheguei lá. Eu ainda tinha que... Eu nem sei o horário que eu cheguei lá. Só sei que quando cheguei lá, eu fiquei esperando ainda pra ser atendida, porque tinha 2 grávidas na minha frente. Eu ainda ia passar pelo toque pra poder ser atendida. Então, chegando lá, fui atendida, né? Fiquei numa cadeira dura lá esperando pra ser atendida. E daí, quando eu fui atendida, fui fazer o toque.
né? Eu me lembro que na hora que eu fiz o toque, a médica foi muito ignorante também comigo. Ela fez o toque, e aí quando terminou, né, de fazer o toque, ela... Pera, eu tava falando pra vocês, quando terminou de fazer o toque, ela me disse que eu estava com 3 de dilatação só, gente. Não estava aumentando, estava muito devagar. E aí ela disse assim, você vai ficar porque você já tá com 3 de dilatação. Porque se você tivesse... Íamos transferir você. Aí eu disse, tá bom. E aí, gente, me colocaram lá pra cima, né? Me colocaram numa marca. Me levaram lá pra cima. Lá pra cima não, gente. Pro outro corredor do lado. Que era onde as mulheres tinham um bebê. E aí mandaram eu vestir uma roupa, né? Me colocaram uma roupa, só que a roupa não coube em mim, ficou muito pequenininha. E aí eu fiquei sem roupa, porque não tinha roupa pra me usar mais, porque já estava lotado o hospital de mulheres. E aí, gente, eu me lembro que quando me deram a roupa, né, pra me vestir, mandaram eu tomar um banho. Eu fui tomar um banho gelado, fui tomar um banho. Terminei de tomar banho e mandaram vestir essa roupa, só que a roupa não coube em mim, então eu não tinha roupa, então eu fiquei sem nada lá. Meu trabalho de parto todinho, então eu fiquei sem nada, tá? Aí e sem comer, tá, gente? Da sexta-feira até, foi da sexta-feira até as certas horas que eu cheguei lá no hospital, eu não comi. Então, assim que eu cheguei lá, eu já estava de trabalho de parto, e a gente mandaram eu esperar, né, as dores aumentarem. Então, mandaram eu ficar andando, sentar numa bola, né, e aí eu sentava numa bola, andava, sentava de novo na bola, andava, me deitava, ficava deitada na cama, não tinha posição pra ficar deitada. E aí eu me lembro que tinha acabado os horários do médico dele trabalhar, então eles foram embora. E aí entrou outro plantão, né? O primeiro plantão que eu entrei, que eles estavam lá, foram embora. E aí já entrou outro. Só que esse outro plantão que chegou, eles não me perguntaram nada, não vieram mais me perguntar mais nada, né? Nem as outras meninas que estavam ao meu redor, porque era 4 meninas na minha frente parindo e 4 do meu lado. Então eram muitas, tá, gente? Não era só eu que estava lá tendo neném. Era muitas, então a gente via uma às outras tendo os neném. E foi um negócio meio doido. A gente pensa que vai ser lindo, né? Que a gente vai ficar num quarto só pra gente. Que a gente vai ter o neném ali com o médico do lado, né? Mas nem sempre é assim, tá, gente? Então foi num quarto. Eu ainda me lembro de um quarto que era um bocado de cama, uma de lado da outra. E no outro quarto era um bocado de cama, uma de lado da outra. E a gente ficou lá um tempão. E como tinha algumas lá, como eu, e era a primeira mãe de primeira viagem, a gente não sabia por onde colocar força pro neném nascer. A gente não sabia qual eram os movimentos que a gente tinha que fazer para o neném vir mais rápido. A gente não sabia de nada, a gente não tinha nenhum médico, nenhuma enfermeira ali do lado ensinando a gente, tá? E aí eu me lembro que quando andei o dia todinho, o sábado, não, a gente passou a noite todinha lá do domingo, não, da sexta-feira, a gente passou a noite todinha, a madrugada todinha com dor, andando pra lá e pra cá, sentando na bola, se abaixava, se levantava. Eu e as outras meninas, né, minha sogra tava lá do meu lado me ajudando, né. Minha sogra, coitada, não tinha comido nada, tava cansada, né? E aí ela ficou lá do meu lado, me deu forças, né? Teve horas que ela tirou um cochilo também, porque ela não estava aguentando também. Eu não sei como ela aguentou ver tanto daqueles negócios lá, gente, porque era tão feio. Eram algumas coisas que eram muito feias, mas eu era louca pra ver, né? Porque eu não acho, assim, feio, né? Eu acho bonito, porque eu acho que o meu sonho de ser médica, eu queria ser parteira. Só pra ver os neném nascendo. Mas tinha pessoas que acham horrível, né? Tem pessoas que não aguentam ver muito sangue. E aí, gente, eu não sei como ela aguentou, né? Ver aquilo. Só uma mulher forte mesmo pra aguentar aquilo.
Mas, e o pior, gente, que eu só pensava em comida. Eu só perguntava às enfermeiras: oi, enfermeira, traz comida pra mim. E elas diziam: agora não, bota força pra essa neném nascer. Só, gente, que na hora eu nem pensei nisso, eu não sabia por onde colocar força. Eu não sabia de nada. Eu ficava louca porque eu não sabia por onde nascer. E a Fernanda já tava demorando a nascer. Como a minha bolsa tinha estourado 16 horas, né, que a minha bolsa estourou na hora que eu cheguei lá no hospital, até a hora que eu fui pra lá, né, pra ficar lá, pra tentar fazer a Fernanda nascer, gente, tava aumentando as dores. Quando a bolsa estoura, as dores parece que ela aumenta mais, aumenta mais, aumenta mais, e vinha aquela pressão, sabe? Aquela pressão que parece que ela faz que o bebê vá pra baixo, né? E as dores vinham e ia, vinha e ia. E daí eu me lembro que as dores estavam aumentando, né? A menina na minha frente tava quase parindo. E aí já tinham trocado de plantão, né? Os médicos que eu tava, que tinha acabado de chegar na sexta-feira de noite, foram embora. E aí já veio outro plantão. Quando chegou esse outro plantão, gente, foi melhor. Eu achei melhor, porque a médica era mais carinhosa, né? As enfermeiras também eram mais carinhosas. E daí, gente, a médica veio, né, fez o toque em mim, viu que meu toque já estava, gente, com 7 de dilatação, faltava pouco pra Fernanda nascer, né? E isso, gente, era que hora? Era quase meio-dia. Não, era meio-dia quando ela veio. Fez o toque, aí disse: é meio-dia já. E ela trouxe comida pra mim. E veja, eu passei da sexta-feira pro sábado de meio-dia sem comer nada. Ela trouxe um pão com suco. Foi pão com suco, que eu me lembro. E papa. Foi pra mim comer, só isso. Comi o pão com suco e papa. Nem comi a papa, gente, porque eu tava com tanta dor. Então fui tomar banho de novo na água fria, né, pra ver se as dores aumentavam. E elas disseram: ande mais pra poder dilatar mais rápido, né, pra a Fernanda nascer, né, porque daqui a pouco dá 24 horas que a Fernanda não nasce. E aí o bebê pode morrer. E aí, gente, eu andei pra um lado, andei pro outro, andei pra um lado, andei pro outro, né. E quando foi de tarde, uma enfermeira que chegou em mim, ela não era nem enfermeira, gente, ela estava aprendendo, sabe? Quando aquelas meninas, elas estão estudando para ser enfermeira ainda. Pronto, ela chegou do meu lado e disse: é mãe de primeira viagem? É sim. E ela foi como um anjo, gente. Ela sentou perto de mim, ela me ensinou a posição certa para me colocar força. Então, gente, eu me lembro que me ligaram pra lá, perguntaram se tinha vaga pra mim lá, e eles disseram que tinha. Caso eu não pudesse ficar lá, eles me transferiram pra outro hospital, né? E aí eu fui, me colocaram de novo na ambulância pra me levarem de volta. E aí eu fui, chegando lá, na ambulância, foi um sacrifício pra eu se deitar, porque eu fui com um vestido longo. E como a minha bolsa tinha estourado, meu vestido ficou colando todo, sabe, todo nojento. E aí eu já queria tirar o vestido, né? Mas só quando chegasse no hospital. E aí, gente, chegando lá no hospital, me lembro que foi 5 horas de viagem daqui pra lá, naquela marca dura, né? Que é dentro da ambulância, dura. E eu sentindo muita dor, muita dor. Ela fez massagem aqui no cóccix, aqui nas minhas costas. Ela sentou perto de mim, ela fez massagem nas minhas costas, disse as posições melhores para aumentar a dor, né? Me colocou na bola, ficou do meu lado, me ensinou a colocar força, né? Porque não é aquela força que coloca na barriga. É a força de fazer cocô mesmo, tá? Então, é a força de fazer cocô. Ela me ensinou, ela fez Tainá, coloca força, mais força, respira pelo nariz, solta pela boca,
calma, né? Vai dar tudo certo. E ficou lá do meu lado, segurando a minha mão, me dando forças, né? Que é um momento tão fragilizado, é um momento que a gente mais precisa, é de força, de ter uma pessoa ali do lado. De estar uma pessoa ali do lado, né? Te dando força e tal. E aí, gente, ela começou, vai, Tainá, bota força, que daqui a pouco essa neném nasce. Bota força. E aí, gente, eu não conseguia, as dores não aumentavam. E aí a médica chegou em mim e veio fazer o toque de novo. Isso era umas 4, não. Isso era umas 3 horas da tarde, quase 4. Eu não tava vendo muitas horas, porque não dava, gente. Não dava, nessas horas não dava. Mas pra mim era de tardezinha. E aí, gente, a médica chegou em mim e veio fazer o toque de novo. Ela disse, essa bolsa não estourou. Gente, a bolsa da Fernanda, ela tinha estourado a metade. E ela disse que ainda tinha ficado na cabeça de Fernanda, no caso, uma bolsa enrolada na cabeça dela, com muita água. E aí ela disse, bora estourar. Então ela pegou, gente, uma agulha desse tamanho, assim, uma agulha bem grandona, gente. Não dá pra dizer o tamanho pra vocês, mas era bem grandona. E aí ela estourou. Quando ela estourou, o resto do líquido saiu. E aí, gente, parece que as dores vinham como se fosse ele sufocando, sabe? As dores vinham direto, não dava nem pra respirar. As dores vinham em 5 minutos, tava vindo 5 minutos, 5 minutos. E aí a enfermeira veio e disse, bora, Tainá, já passou 24 horas e a sua neném não nasceu. Se ela não nascer agora, ela vai morrer. Bora, Tainá, eu vou botar aqui coquetel em você, um monte de remédio. Então, gente, ela aplicou na minha veia, foi 4 injeções e aplicou no soro lá em cima, abriu o meu soro mais pra me sentir dor. A enfermeira ficou do meu lado, colocou um pano nas minhas costas e ela segurou o pano na frente, disse, bora, Tainá, segura no pano e segura em você. Na hora que você puxar o pano, eu puxo o pano pra frente e você se joga pra trás, pra poder colocar a força. Maia é bonita, junto da vovó. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Não é sobre ter também, não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. É sobre saber que em algum lugar alguém espera e a vida já ficou pra trás. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria